Olá, estudantes do 7º ano! Nessa aula nós vamos falar sobre teatro épico. Professora Rutineia aqui com vocês e o nosso querido intérprete Val aqui com a gente. Oi, Val! Vamos juntos? Vamos lá! Então, os objetivos da nossa aula hoje, né? Conhecer as características do teatro épico. Então, a gente vai falar o que é o teatro épico e suas características. Estão preparados aí? Então tá, então vamos lá. Então, você sabe o que é o teatro épico? Já ouviu falar? Não? Tudo bem, juntos a gente vai falar sobre o teatro épico, que é um teatro que ele vai trabalhar não pensando na emoção, no drama ali como um teatro realista, né? Ele vai romper com essa questão do sentimento e trazer, né, a realidade num outro sentido, num discurso mais... Né? Olha aqui, está acontecendo isso, né? Estão vendo? Está observando que a encenação foi essa? Né? Então vai trazer esse discurso mais direto. No teatro épico, a ação é contada, né? Narrada e não mostrada. Né? Então o que a professora falou, né? Vocês estão vendo, está acontecendo isso, a encenação é essa. Então a história vai ser narrada, contada. Não vai ter a preocupação em sentir a personagem, né? Carregar a carga emotiva ali da personagem. Vai estar preocupado em mostrar o que está acontecendo na encenação. Então, personagens expõem os fatos, né, ao nível de dramatizá-los, né, ao invés de trazer, né, a dramatização, o sofrimento, enfim, vai, né, trazer o fato, o que está acontecendo. As ações dramáticas são conhecidas antecipadamente, né, então a ação vai acontecer, mas antes da personagem fazer aquela ação, né, o narrador vai contar o que está acontecendo naquela cena, vai trazer a informação, né, antes dessa cena aí dramática. Então não vai ter um teatro que você senta ali e viaja no sofrimento ou na alegria, na emoção, no drama que está acontecendo. Né? Vai ter um teatro que o tempo todo que está acontecendo essa ação, você vai estar sendo alertado do que está sendo representado. Né? Vai ser contado, antecipado essas ações para o público. Então, o teatro na Grécia já apresentava momentos épicos, né? Quando tinha esses momentos épicos no teatro grego? O coro, porque o coro é um grupo de pessoas que entoavam, né, cantavam os ditirambos, e esses ditirambos traziam o quê? O juízo da sociedade, então trazia as informações, né? Trazia, olha, isso está acontecendo, é realmente certo? Vocês concordam com isso? Então levava o público a pensar sobre o que estava sendo representado. Então lá no teatro grego a gente já vê o teatro épico acontecendo. E ele vai se repetir em vários momentos, né, da história aí do teatro. O ditirambo, né, que acontecia o quê? No coro grego, que eram essas cantigas que eram entoadas, né, e esses ditirambos traziam o quê? O juízo da sociedade, né, traziam informações do que estava acontecendo. E era uma homenagem a quem? Ao deus Dionísio, que é o quê? O deus do teatro, né, do vinho, das festas. Então, homenageavam o deus Dionísio também e trazia também valores da sociedade, o que né, seria coerente ou não para aquela sociedade, pensamentos sobre a encenação que levavam à reflexão, né? Então, trazia o que estava acontecendo ali para que o público refletisse sobre aquele assunto. Em outros momentos da história do teatro épico, né, ele também esteve presente, né? Porém, ali o Bertolt Brecht é a grande figura do teatro épico, né? Ele criou um sistema de representação teatral que valoriza o caráter histórico, né, da realidade em detrimento ao dramático e propõe que o espectador tenha distanciamento das ações desenvolvidas na cena para conseguir refletir sobre questões importantes da sociedade. Então, Bertolt Brecht é o grande nome do teatro épico. Ele propõe o distanciamento, né, o Verwandlung, que vai fazer o quê? Né? Ele vai fazer com que o público se distancie da cena, né, da emoção que está acontecendo ali, se distancie daquela emoção e perceba o que está acontecendo na cena. Nós temos o teatro, por exemplo, o teatro, né, realista ali do Konstantin Stanislavski, que usa toda a questão da emoção, onde os atores vivem a personagem, inclusive no método do Konstantin Stanislavski, os atores viviam os personagens no seu dia a dia, para conseguir ter, né, memória afetivas para trazer para a encenação teatral. Então era muita carga emocional presente. No teatro do Augusto Boal, ele quer
quebrar o que a gente chama de quarta parede. Num teatro onde a gente tem a emoção presente, né? Então o ator tem a quarta parede para que ele não veja o público, ele não enxerga o público, ele vive essa personagem. E o Bertolt Brecht, ele quer a quebra dessa quarta parede, né? O ator fala diretamente com a plateia, né? Ele está ali, ele narra a história, ele conta, então ele vai ter essas quebras da quarta parede, que é o quê? O distanciamento. Então, aqui o Bertolt Brecht, né, foi um dramaturgo alemão, representante do teatro épico. Agora é com vocês. Escreva o que você entendeu sobre o teatro épico. Aí, será que conseguiram aí captar, né, a mensagem da prof? Então, pensa um pouquinho, escreva sobre isso. Daqui a pouquinho, eu e o Val estamos aqui de volta e vamos conversar mais com vocês sobre o teatro épico. Que legal, que bacana que você conseguiu aí anotar certinho o que é o teatro épico. Ai, professora, embolou tudo aqui na minha cabeça, não. Ai, você falou demais, não consegui. Calma, a gente vai retomar aqui, né, para ficar bem claro para todo mundo, tá bom? Então, aqui é a sugestão de resposta para vocês, quem quiser anotar, né? No teatro épico, a história é narrada ao invés de ser dramatizada, ao invés de ter ali a personagem com a sua, né, com a sua emoção, ela vai ser narrada. As personagens são mostradas, né, ao invés de serem vividas, né? No teatro dramático, né, o personagem, né, o ator vive a personagem. Aqui as personagens são mostradas, existe uma personagem, né? Mas o ator a qualquer momento pode sair dessa personagem, ter esse distanciamento, né, e falar com o público de diversas formas. Daqui a pouquinho a gente vai ver os tipos de distanciamento, tá bom? Isso traz o distanciamento da cena dramática, fazendo com que o público reflita, né, sobre o que está assistindo. Então, em vez do público simplesmente assistir, sofrer com a personagem ou rir com a personagem, ele vai também pensar sobre o que está acontecendo ali naquela encenação. Então, o teatro épico tem o distanciamento, né? O Verwandlung, não sei se eu falei certo, né? Uma palavra alemã, perdão se eu não falei correto, mas traz o efeito do quê? Do distanciamento, né? Fazer com que o público não se deixe levar pela dramatização e consiga observar de forma consciente o que está acontecendo no espetáculo teatral. Então, o público, ele vai assistir a encenação, vai ter a personagem, né? Mas a personagem está ali não como uma forma sendo vivenciada, né? Com toda a carga dramática, né?
ela vai estar ali sendo mostrada e o público vai ter esse discernimento porque vai ter esse rompimento da quarta parede e falar, ó, isso aqui é teatro, você tá vendo que aconteceu isso e isso com essa personagem? E por que aconteceu isso? Vai levar à reflexão, né? Então vai fazer com que o público esteja ali o tempo todo, né, pensando sobre o que está acontecendo naquela encenação teatral. Aqui um exemplo, um espetáculo teatral da Escola Livre de Teatro, né? Liberdade, Liberdade, que foi dirigido por Joelson Cruz em 2002, tá? Então, aqui o pessoal da Escola Livre de Teatro, né? Um beijo para todos aí. Foi um teatro, né, que utilizou muito essa questão do teatro épico, né? De trazer o pensar, o refletir, né, junto com a plateia. Outro espetáculo aqui, né, espetáculo Olhar Brechtiano, né, de 2012, do grande, né, escritor, diretor, criador da Companhia Palavração, Dr. Hugo Daniel Mengarelli. Beijo, Hugo. Né? Então, esse espetáculo aqui, né, tinha vários trechos do teatro, né, do Brecht, encenado, né, com todo o olhar sensível e a direção maravilhosa do Hugo Daniel Mengarelli. Então, trazia também essa questão do teatro épico, o pensar, o refletir sobre o que estava acontecendo na cena ali teatral, né? Não simplesmente assistir o espetáculo e viajar pela história, mas o que está acontecendo também ser percebido e refletido. Então, o Verwendung não é apenas uma questão estética do espetáculo, mas sim um ato político, né, levando a desalienação, né, ideológica, trazendo a reflexão e a consciência das situações vividas no cotidiano. Então, não é simplesmente, né, eu vou fazer um espetáculo pensando na estética, porque eu quero que tenha o rompimento da quarta parede, eu quero que tenha o distanciamento, né, é um ato político também, você vai levar o pensar, o refletir, né, então tem toda uma carga também política e social, né, num espetáculo que você propõe a fazer de forma épica. Então, podemos dividir o distanciamento, né, em níveis também. Então, alguns exemplos aqui para vocês, né, de tipos de distanciamento, né? A gente pode ter um distanciamento, por exemplo, na fábula, né? A fábula que traz ali os elementos concretos, por exemplo, né, o animal sendo representado, e representar essa fábula com uma parábola, né, de forma abstrata, né, que traz uma metáfora. Então, vai quebrar com essa linearidade ali apresentada da fábula. No cenário, né, objeto a ser identificado e a crítica mostrando, por exemplo, como os operários são explorados. Então, tem esse cenário da fábrica e a gente mostra também como é o trabalho desse funcionário nesse ambiente, nesse cenário, né? Como esse operário, por exemplo, é oprimido, né? É explorado. Então, mostra essa realidade ali do que está acontecendo também. A gestualidade, né, mostrando o lugar ao qual o indivíduo pertence, os seus gestos realizados durante, por exemplo, o trabalho, né? Então, de repente, o operário ali, ele faz, né, o mesmo movimento, né? Apertar o mesmo, né, rodar ali o botão, ali o parafuso o tempo todo, né? Então, vai trazer também o gesto desse funcionário para distanciar também, quebrar, né, essa quarta parede e trazer esse pensar crítico também. A gente pode pensar também no filme do Charlie Chaplin, né, que traz essa questão da gestualidade, né, quando o operário está ali o tempo todo fazendo mil coisas e entrando em parafusos, né, para tentar dar conta de um serviço que tem que ser rápido, que tem que ser repetitivo, né? Então é bem legal também. Chaplin faz muito isso, essa questão do distanciamento. A dicção, né, não traz os sentimentos do texto, mostra de forma artificial. Então, através da fala, eu não vou trazer ali a personagem, a carga dela, o sofrimento. Eu não sei, mas o que eu faço? A minha vida, né? Ou então a euforia de ter ganhado ali na lotomania, enfim, né? Não vou trazer isso na minha voz, mas sim eu vou mostrar essa cena
e, né, trazer esse distanciamento do que, por quê, né? Tipo, tá sofrendo, mas por que que tá sofrendo? O que que aconteceu, né? Essa personagem tá assim porque, ó, né? Ela foi explorada, né? Ela ganha um salário de miséria, ela não tem direitos, né? Não tem médicos, enfim, não tem acontece várias situações e essas situações são trazidas também na cena, na fala, né? Porque é uma forma artificial ali trazendo essa personagem para mostrar quem é, mas de uma forma mais direta, fazendo pensar. A atuação da personagem não é encenada pelo ator, e sim mostrada para a plateia de forma a manter o distanciamento. Então, o ator não vai viver essa personagem, né? Ele não vai carregar a carga da personagem, viver ela. Ele vai mostrar essa personagem, ele vai, né, de diversas maneiras, com seus gestos, vai mostrar com a questão do figurino, com o ambiente onde está, né, e também com a sua atuação, mas de forma a mostrar também essa questão do distanciamento que acontece com essa personagem. A plateia, né? Então, assim, essa quebra vai acontecer também direto com a plateia, né? O ator vai poder ali falar direto com a plateia, né? Vai ter sons para quebrar também, está numa cena de repente, que está levando a plateia para uma emoção, opa, corta e vem uma música diferente que leva para outro ambiente. Cenários que são trocados, não as escondidas, não fecha a cortina para trocar o cenário, né? Trocados na vista do público ali, vai se trocando esse ambiente onde a cena acontece. Isso é teatro, vamos mudar o cenário, né? Então, quebra essa ruptura de ilusão, de criar uma atmosfera através de luzes, para o público, né, viajar naquele sentimento do espetáculo. Não, é teatro, ó, estamos fazendo aqui, vamos trocar o cenário, né? Então, isso tudo traz a questão do distanciamento para o público, né? Para que o público esteja o tempo todo também pensando sobre o que está acontecendo. Então, atividade. Agora é com vocês. Cite alguns exemplos desse distanciamento que a professora falou, né, brechtiano. Então, pensa um pouquinho sobre esses exemplos de distanciamento que o Brecht propõe. Daqui a pouco, eu e o Val voltamos, né, para a gente ver se vocês conseguiram resolver essa questão.
Essa foi tranquila, né? Tenho certeza. Mas, ó, vamos retomar aqui, tá bom? Então, a sugestão de resposta, né? Então, exemplos, né, desse distanciamento brechtiniano. Então, podem ocorrer através do cenário, né, dos sons, o cenário que é trocado à vista do público ali, né, que não pretende trazer ilusão, aquela atmosfera, né, mágica. Não, é trocado, é teatro, ó, vamos mudar o cenário. Né, os sons que podem romper ali a emoção e trazer, né, a quebra para a cena. A gestualidade, né, do artista também vai propor, né, trazer uns gestos claros ali de quem é essa pessoa, essa personagem, através das fábulas também, da dicção, né, mais artificial do artista, que não vai se preocupar com a emoção, né, na fala. Então vai trazer também essa questão do distanciamento. Na atuação, né, o jeito que o artista interpreta, né, ele não vai carregar na emoção, ele não vai viver a personagem, né? Ele vai estar com a personagem, mas ele não vai ser, ele vai mostrar essa personagem. E falando diretamente com a plateia, né? Ó, escuta, isso está acontecendo aqui, é isso, né? Estamos mostrando o sofrimento desse operário, você está vendo? Deixar claro para a plateia que é teatro e que a gente está pensando, né, sobre problemas sociais. Então, são exemplos aqui de distanciamento, dessa quebra aí da quarta parede, desse distanciamento, né, criado por Bertold Brecht. Então, textos do Brecht. Então, alguns exemplos, tem muitos textos dele, né? Então, Terror e Miséria no Terceiro Reich, Os Fuzis da Senhora Carrard. Ai, gente, é lindo demais esse texto, assim. Tem uma personagem, né, por exemplo, que ela não tem fala e você lê o texto assim, você sente toda a questão, né, do sofrimento dela e você fica pensando como que ela foi parar nessa situação. Enfim, você, ao mesmo tempo que você sofre, você reflete sobre o assunto. É uma história muito linda, assim. A Vida de Galileu, né, Santa Joana dos Matadores, Aquele que diz sim e Aquele que diz não. São vários textos do Brecht, pesquisem, leiam, é muito bacana, assim, vai te trazer a reflexão sobre muitas coisas, né, e são textos muito legais mesmo. Então, nessa aula, né, o que nós vimos hoje? Nessa aula vimos o teatro épico, né, que acontece aí no decorrer da história. Então, desde lá do teatro grego, na origem do teatro, ele já estava ali presente através do coro, seus ditirambos, né, as cantigas que traziam tanto a questão de homenagear Dionísio, o deus do teatro, mas também o juízo da sociedade, né, questionamentos para o público. Então já estava ali presente, né, e continuou no decorrer da história do teatro. E Bertold Brecht, né, que é o grande nome do teatro épico, que traz através do Verwandlung, né, do distanciamento, essa quebra da quarta parede, né, onde o público não fica apenas, né, assistindo o espetáculo, se emocionando ou rindo, mas também pensando, refletindo. O artista, ele não vai ter essa quarta parede para imaginar que não existe uma plateia e viver a sua personagem com toda a emoção, enfim. Não, ele vai ser a personagem, mas com esse distanciamento, mostrando a personagem, não sentindo a personagem, né? Então a gente viu aqui mais um exemplo, né, do espetáculo Um Olhar Brechtiano, né, do grande diretor, escritor, doutor em teatro, Hugo Daniel Mengarelli, criador da companhia Palavração e da Razão Orgânica. Então pesquisem aí a razão orgânica, para quem quer fazer teatro, é uma técnica maravilhosa para você estar pronto para a cena teatral, né? Vai trabalhar também a emoção, mas vai trabalhar também esse distanciamento, enfim, vai trabalhar várias coisas na técnica, né, da razão orgânica, tá bom? Então fica aí a dica para vocês, né? Vamos colocar nossas referências, nossa tela azul da Aula Paraná. E nessa aula nós falamos, né, sobre teatro épico. Espero que vocês tenham gostado. Até breve, hein? Eu volto, pode deixar. Beijo no coração de todos. Tchau!